Todo mundo costuma achar que quando um demônio ataca é igual um bicho atacando, né? Sempre por fora e você percebe, e é aquela coisa violenta e animalesca. Mas a intenção desse vídeo é mostrar que você, na verdade, está jogando xadrez com os demônios, um xadrez muito complexo, um xadrez de 3 camadas. Então, quando a gente chegar em certo ponto, né, onde o demônio precisará de humanos, aliás, utilizará humanos, eu não vou falar sobre os responsáveis por isso. Que é o fulano, que é o ciclano, foi ele, foi aquele. Porque sempre vai ser alguém e não importa quem seja. Imagina que uma corporação resolve construir um prédio e contrata uma empreiteira. Se o negócio der errado, se a empreiteira falir, se eles brigarem, enfim, essa corporação vai procurar outra empreiteira. E se você for lá e destruir essa segunda empreiteira, eles vão achar uma terceira, ou uma quarta, uma quinta, uma sexta. Então, a questão é que focar nos agentes humanos, né, foi a família tal, foi o partido tal, foi o grupo tal, a escola tal, a seita tal. Tudo isso é você lutando contra as empreiteiras que constroem os prédios para essa corporação. Mas o nosso inimigo é a corporação. É por isso que Paulo fala que nosso combate não é contra a carne e o sangue, mas contra os príncipes e potestades, contra os reitores do mundo destas trevas, contra as lequícias espirituais nas celestes. Ele poderia mais facilmente ter falado que nossa luta é contra o diabo, ponto final. Mas ele achou importante adicionar não ser contra a carne e o sangue. E por quê? Primeiro você se converte e Deus te coloca naquele ninho de fé, naquele útero, onde é você e Jesus e você é nutrido ali. Mas depois você começa a ver a maldade no mundo, e não aquela maldade passional. O crime passional. O que é o crime passional? Você cometeu o assassinato porque foi tomado pela ira, você ficou nervoso, você ficou bravo. Nós costumamos achar que toda maldade é passional, ou com algum intuito de ganhar dinheiro, fama, que também, de certo modo, é passional, é uma paixão. Mas você vai começar a ver maldades que são ativas, ou seja, a pessoa odeia ativamente Jesus Cristo. E ela até aceita detrimentos no dinheiro, detrimentos na fama, prejuízos em nome de ir contra Deus. E aí você começa a achar que a luta é contra eles. Eles são os inimigos da igreja, eles têm que ser derrotados. E aí Paulo puxa pelo braço e fala: nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os príncipes e potestades, contra os reitores do mundo dessas trevas. Eles são só empreiteiras. A nossa luta é contra a corporação do demônio. Se não fossem eles, seriam outros. Pois bem, primeira coisa é sabermos que a tentação só ocorre em quem já acordou. O que é acordar? É despertar para a fé, para o mundo espiritual, que existe uma vida eterna, enfim, que existem anjos, demônios, Deus, e que isso daqui é uma batalha para entrarmos na vida eterna. As pessoas acordaram. E quem ainda não despertou está hipnotizado, ou seja, sua razão está oculta por detrás da vontade de um outro, uma realidade fingida de um outro. Por isso também é dito que antes da redenção de Jesus Cristo, nós estávamos em poder do diabo, nós nascíamos filhos da ira, não só pelo reato do pecado, mas sim pela situação da nossa razão, do nosso intelecto, ou seja, totalmente dominado por uma caverna de Platão que Satanás faz na sua mente. Por isso muitas vezes é dito para despertar na Bíblia. O que é uma hipnose? É acreditar ser sua a vontade de outro, ser sua a realidade fingida de outro. E prova disso é São Paulo dizendo a Timóteo sobre os que despertam dos laços do diabo. Fala para Timóteo para admoestar com toda a mansidão, para caso Deus dê a graça a eles, para que despertem dos laços do diabo, por quem são mantidos cativos para a vontade deste mesmo. Ou seja, eles estão dormindo dentro dos laços do diabo.
E o que o diabo faz com esses que estão dormindo dentro de seus laços? Ele faz essas pessoas serem cativas, ou seja, presas para a vontade do diabo. Então, dormindo, elas estão presas na vontade do diabo. É um sonho criado pelo diabo e a pessoa acredita que aquela é a realidade e aquela é a vontade dela. Isso é hipnose. E os hipnotizados, eles não são tentados, porque tudo o que eles fazem culmina na vontade do diabo. Por que o diabo vai tentar uma pessoa que nem está querendo resistir? Ele vai tentar o quê? Por que tentação? Ele está tentando ver aonde você vai cair do seu despertar. Será que vai ser pela luxúria? Ele tenta pela luxúria. Não deu certo? Ele vai tentar pela avareza. Não deu certo? Ele vai tentar por outra coisa. Por isso que Pedro, ele pede sobriedade e vigília contra o diabo. Ele não pede perícia, esperteza, astúcia, planos. Ele pede sobriedade e vigília, porque o diabo nos circula tal qual o leão buscando a quem devore. Por isso, Paulo pede que vistamos a armadura de Deus, não para que vençamos a força do diabo, batendo no diabo, mas para que possamos ficar contra, abre aspas, as insídias dele, ou seja, armadilhas, emboscadas. Por isso, João, no Apocalipse, quando ele fala de Satanás, que é o grande dragão, a antiga serpente, ele escolhe resumir o diabo por uma característica só: quem seduz todo o orbe. Ou seja, não é pela força, é pela sedução, pela insídia, pelo laço. E contra isso, despertar, sobriedade, vigília. Então, onde que é a batalha? Não é saindo na porrada, não é vencendo a eleição. Tudo isso são consequências, não são causas, são efeitos. Você acha que proibindo o aborto as pessoas vão parar de abortar? Não. Mas se todo mundo parar de abortar, mesmo que aprovem uma lei a favor do aborto, ninguém vai abortar. Então a batalha não é aprovar a lei e ganhar a eleição. A batalha é no coração das pessoas. O que elas pensam, o que elas acreditam. A batalha é na vigília. A batalha é no despertar. Despertar as pessoas. Agora, como é que ele faz esse laço, essa armadilha, esse sonho, onde a pessoa é mantida cativa para a vontade deste mesmo? Nós temos que antes saber o que o diabo pode fazer. O que é isso que ele está fazendo? Como é que hipnose é essa? Então, num primeiro momento, o diabo ele pode provocar mudanças materiais. Na matéria, ele pode. A natureza angélica, ela como não está atrelada a nenhum corpo, ela tem poder de mover qualquer matéria. Agora, o espírito do homem, como está atrelado ao corpo, ele só tem o poder de mover a matéria do próprio corpo. E tem que usar essa matéria do próprio corpo para manipular as outras matérias. Já o anjo não, ele não está preso no corpo, então ele pode mover qualquer matéria, já que o espírito tem essa capacidade, como nós vemos em nós mesmos. E que o diabo pode mover a matéria, isso é muito fácil de ver na escritura, como quando Jó vê suas propriedades com fogo caindo do céu. O diabo faz fogo cair do céu na casa de Jó. O diabo faz vento vir do deserto e derrubar as paredes onde estão os filhos de Jó. Então o demônio ele move a matéria. Só que nós só não vemos um caos completo de coisas voando por aí, poltergeist no mundo inteiro, porque Deus não permitiu o diabo mover todas as matérias que ele quiser a todo momento. Mas ele tenta. Como é que o diabo descobre se ele tem a permissão divina para algo? Ele tenta. Ele tenta. Se não der, Deus não está permitindo. Se mexer um pouquinho, ele vai fundo. Agora, em Jó também nós vemos o poder do diabo sobre os hipnotizados. Porque não só fogo cai do céu, não só vento vem e derruba a casa, mas dois grupos de bandidos são levados a roubar as coisas, eles vêm de longe, para roubar as coisas de Jó. Específico, por causa da permissão divina da tentação de Jó. Então o demônio foi lá e manipulou eles de algum jeito para que eles fossem roubar, em específico, Jó. E o nosso foco aqui é o quê? É ver como que ele fez isso, como que ele manipula esses hipnotizados, esses que estão dentro desse sonho do diabo, dessa caverna de Platão do diabo. E nós vemos também no livro das Crônicas que Satã consurgiu contra Israel e incitou Davi para que numerasse Israel. Isso é muito específico, né? Já que o diabo move a matéria, é muito fácil, por exemplo, se você sente um medo súbito, que talvez isso seja provocado pelo diabo a nível material do corpo, aquele medo, aquela ansiedade ou raiva, mas ele incitou Davi a uma coisa muito específica, né? Numerar Israel, fazer um recenseamento de Israel, uma coisa que tem que pensar, usar palavras. Lucas diz que Satanás entrou em Judas, para quê? Para atrair Jesus e pegar dinheiro, em troca disso também é muito específico, né? João
mostra o quanto ele foi específico, dizendo que quando Satanás entrou em Judas, ele fala, abre aspas, quando o diabo já tivesse, ao que o diabo já tivesse enfiado no coração para que Judas o entregasse. É algo muito específico. E no livro dos Reis o diabo diz, serei espírito mendaz na boca de todos os profetas dele. Ou seja, ele vai contar mentiras na boca de falsos profetas. Então isso também é muito mais específico, né? Então nós temos que investigar como Satanás infiltra ideias no coração, como que ele incitou Davi para que numerasse Israel, como que ele fala pela boca dos falsos profetas e como ele fez aquele grupo de ladrão roubar as coisas especificamente de Jó. Então a primeira resposta é que a imaginação também é material. Essas imagens que você vê na cabeça, quando você imagina um elefante, ela é material, ela não é espiritual. Tanto é que cachorro tem imaginação também. O cachorro sonha. Não sei se você já viu um cachorro tendo pesadelo. Ele tá tendo pesadelo lá com um lobo, com uma coisa. Mas ele tá vendo aquilo na imaginação dele. E o cachorro não tem intelecto, não tem espírito. Então a imaginação é matéria. Na filosofia antiga, né, também os doutores católicos, São Tomás, eles chamam essas imagens da imaginação de fantasma. Se você imagina um elefante, é um fantasma de um elefante. E mais, a voz da sua cabeça, quando você imagina uma voz na sua cabeça, é um fantasma de uma voz. Isso também é material. O que não é material é o seu espírito que está evocando essa voz. Aquilo que o seu espírito quer dizer sem voz, ele traduz na sua imaginação, você traduz na sua imaginação com um fantasma de voz, com o idioma que você está imaginando. E as coisas da sua imaginação podem ser influenciadas pelo diabo. Mas agora, então quer dizer que a voz da minha cabeça pode ser o diabo falando? Não. Ótima notícia. Por quê? Essa voz que você produz, ela é de dentro para fora. Então ela tem muito mais de espiritual do que de material. Então o diabo não tem acesso a isso. Agora, do que é de fora para dentro, ele consegue provocar, como se houvesse uma linguagem de programação o nosso cérebro é elétrico. Então, digamos que exista para o demônio uma linguagem de programação que ele consegue fazer prompts de imaginação. Aí aparece você com uma mulher, com um homem, né? Se você for uma mulher, no quarto, num momento sensual, ou aparece você brigando com alguém porque você foi injustiçado. E quando que isso acontece? Quando a gente está, abre aspas, viajando, né? Nossa, viajei. O que é essa viagem? Estava viajando, você estava olhando lá longe e você nem estava enxergando o que seu olho estava vendo, porque você estava viajando. O que é estar viajando? É a imersão no estupor imaginativo. É você submeter a sua razão à sua imaginação, que é material. Então a sua razão foi praticamente desativada, no sentido ela parou de ser o principal, ficou totalmente passiva ao influxo imaginativo. E é ali que o diabo te pega. Ali que ele faz o filme dele, com os prompts dele, e começa a te manipular. E aí ele percebe como que você reagiu àquilo. Tem até já foi atacado pelo demônio da louça. O demônio da louça é o seguinte, você está lavando louça e você começa a imaginar como que toda a sua família comete injustiças contra você. Que você está lavando aquela louça e todos são ingratos. Todos te usam. E você é o coitado. Você é o injustiçado. Esse é o demônio da louça. Mas o quê? Você começou a viajar ali, aí você começa a imaginar situações de você falando poucas e boas, chutando o pau da barraca, falando para todos como eles são injustos e maus e você é bom, o sustentáculo dessa família. E aí o diabo percebe que seu coração acelerou. Aí ele fala, opa, é aqui que é o botãozinho certo. Enfim, essa é uma segunda ação do diabo em você. A primeira é o simples emoção do corpo provocada, né? Palpitar de coração, uma excitação sexual, raiva, medo, não tem nada de racional nisso, é uma sensação. A segunda influência é essa, é o filminho que ele faz por meio dos prompts dele, né? Não sabemos a língua dos anjos para saber como que são esses prompts, mas são prompts, e ele faz você viver situações. Ele vê como você reage a essas situações e vê, por exemplo, às vezes ele faz você imaginar você famoso, você num palco, milhões de pessoas, sei lá, você dando uma palestra, ou cantando, ou jogando futebol, e o estádio inteiro gritando seu nome. E às vezes você não liga pra isso, tá nem aí pra isso. Aí o diabo pensa, então aqui eu não vou atacar mais. Ele tentou aqui,
não vou atacar mais, vou atacar em outra parte. Aí ele faz uma pornografia ali pra você. E aí você ficou todo. Ele fala, é aqui que eu vou mexer. Então essa é o primeiro bote dele, além das emoções, que é o estupor, a manipulação no estupor imagético. E às vezes esse ataque imagético, imaginativo, é intenso e rápido. Você tá lá tranquilo e pá, o negócio vem. Parece que você foi pra dentro ali, você nem sabe nem... Parece um sonho, você não sabe quando começou nem quando termina, você só tá ali no meio. E às vezes é fraco e contínuo, fica rodando lá no fundo. Você tem que ficar, tipo, sai, empurrando com o pé, espantando igual mosca. E aí ele alterna, às vezes. Às vezes ele faz um ataque fraco e contínuo quanto à fama, por exemplo, e fica aquele negócio chato. E aí do nada, um forte e rápido de luxúria. Que aí quando você tava distraído, pensando, nossa, que saco isso aqui, água mole em pedra dura, você se distrai e aí vem aquele e você cai, porque você não se precaveu quanto àquilo. Ou então fica aquele fraco e contínuo e ele vem com intenso e rápido, você vence os intensos e rápidos e acaba cedendo ao fraco e contínuo. Só que ainda não é hipnose, ainda é sugestão. Igual quando o diabo mostrou todos os reinos do mundo a Cristo, ele também nos mostra todos os reinos do mundo na nossa cabeça. E sobre essa alternância entre o fraco e contínuo e forte e rápido, Isaías, descrevendo isso, ele fala sobre os pecadores que o vento retirará todos eles e a brisa tirará. Retirará para dar mais veemência na coisa e tirará com mais calma. O vento retirará, a brisa tirará. São essas duas modalidades de ataque no estupor imagético. E é por isso que Cristo diz, estejam vossos lombos prescingidos e lucernas ardentes em vossas mãos. O lombo prescingido, por lombo, como no homem, os rins, ele tem muita influência nas potências reprodutivas. Tanto é que tem estudo hoje mostrando que quem tem falência renal produz muito menos esperma. Enfim, o lombo prescingido é o corpo dominado em suas potências naturais, pelo jejum, pelas mortificações, pela perseverança, pela oração. Então, o domínio do corpo, ele está cintado, o lombo está protegido. E a lucerna ardente na mão. O que é a lucerna ardente na mão? É a razão fora do protagonismo imaginativo dos fantasmas. Ou seja, a razão dominando sobre as potências sensíveis. A lucerna ardente fica em nossas mãos, pois nós seguramos com rédeas essa estrutura de espírito, imaginação e corpo, de modo que se nos distrairmos, logo caímos no estupor, como um pássaro que para de bater as asas. Só que aí, para além disso, nós entramos no conceito de psicodrama. O que é psicodrama na psicologia? É você fazer a pessoa viver certas situações, fingindo para ela superar traumas ou por qual seja o motivo ali, ela revive uma situação que ela tenha vivido no passado ou uma situação imaginária. E há o psicodrama hipnótico. Talvez você já tenha visto uma referência a algum filme, alguma coisa. É o hipnopsicodrama, que é a pessoa ser hipnotizada e o hipnotizador faz ela viver uma situação lá. Ela até age como se fosse uma criança, muitas vezes, que é um trauma de infância. E a pessoa fica lá agindo como se fosse a criança, vivendo aquilo, chorando e tal. E o diabo, ele faz um hipnopsicodrama do mal na sua cabeça. Ou seja, pela repetição de fazer você viver uma situação ali, e mudando uma coisa aqui, outra coisa ali, e esculpindo o prompt com base no que ele te observa, te conhece, suas tendências, suas inclinações, seus valores, tudo que você falou, o diabo vai anotando. E aí ele vai te modelando a partir dessas situações que você vive no estupor imagético. Então ele faz uma terapia do mal de hipnopsicodrama, tá? E essa é a hipnose individual do diabo. Depois de tudo isso, ela percebe que são 3 camadas, no indivíduo, que é a das emoções do corpo, a do estupor imagético e a do hipnopsicodrama. Para além disso, nós chegamos no âmbito social. Ou seja, imagina um monte de hipnotizado e o diabo começa a usar esse monte de hipnotizado para influenciar outras pessoas. Aí o jogo começa a ficar maluco. E se na nossa imaginação há estupor imagético, entre outras pessoas existe o estupor mimético. Muito provavelmente na sua adolescência você estava em grupo e você acabou fazendo uma coisa que você nunca faria. Por quê?
Porque tava todo mundo fazendo. Às vezes uma pessoa que não fuma, alguém oferece um cigarro, tá o cigarro aqui, você fuma, pá, dá aquele tragão, você nunca tinha fumado antes. Ou estavam ridicularizando um cara lá, vão fazer bullying com o cara. E aí você era do grupo de amigos, e pra você ficar no grupo de amigos e ser legalzão no grupo de amigos, você não fez o certo, né? Que, gente, o que vocês estão fazendo? Vocês estão louco? Não, você foi lá e fez bullying também. E depois você se arrependeu, depois você saiu daquilo e falou, por que eu fiz isso, cara? Foi errado. Na adolescência acontece muito, de um modo muito mais claro, né? Depois continua acontecendo, mas na adolescência é muito mais claro depois que você vive aquilo. O nome disso é estupor mimético. Você perde a razão por imitação ao seu grupo. E isso porque antes de nós despertarmos, falei lá no início que é despertar, e também existem pessoas que despertam não a vida espiritual, mas a vida intelectual da razão, ou seja, da lógica. Isso é lógico, isso não é lógico. Antes disso, nós aprendemos o certo e o errado pela imitação. É certo porque todo mundo acha que é certo, é errado porque todo mundo acha que é errado. E cada malha social, em sua camada mimética, tem seus próprios desenvolvimentos mimético-morais. Ou seja, digamos que uma cidade isolada, passa um tempo, aquela cidade vai começar a achar certas algumas coisas, erradas outras, por imitação. E aí você vai em outra cidade isolada, eles acham outras coisas. Às vezes, alguns pontos é o mesmo, né? Coisas mais óbvias. Não mate sua mãe. Mas muitas vezes difere muito. E existem malhas sociais miméticas que são boas. Por exemplo, quando você não joga lixo no chão, porque ninguém joga, todo mundo joga lixo no lixo, igual no Japão. Então isso é bom, mas ainda não, se você faz porque todo mundo faz e não porque é o certo, ainda é mimético. Tanto é que sacrifícios humanos já foram vistos como certos em malhas mimético morais. Mas sociedades que contam só com essa camada de moralidade não conseguem sobreviver por muitas gerações, já que as alterações deste código mimético são muito voláteis a depender das lideranças e maiorias que surgem e se vão e aparecem outras, e por isso logo ela se subdivide em diversas micromalhas que perdem a viscosidade que forma o que nós chamamos de nação. Por que esse país é país e aquele país é outro país? Por que eles não se fundem ou por que não se dividem? Porque há uma viscosidade dessas diferentes malhas miméticas, e conforme vai se subdividindo e ficando mais e mais diferente, ela perde essa viscosidade e se fragmenta em definitivo. Então, para que um povo sobreviva e não se fragmente exponencialmente em micropedaços, ele precisa desenvolver uma camada moral abstrata que independe de tempo e circunstância, e trate o certo e o errado como algo objetivo, muitas vezes tendo como origem uma história unificadora, que independe de tempo e circunstância e trate o certo e o errado como algo objetivo. E assim a sociedade perdure em uma mesma malha por muitas gerações, ou até que alguém corrompa o código no qual subsistiam. E isso é segundo a natureza humana, eu ainda não entrei em como o demônio invade esse sistema. Então, se na imaginação, quanto ao humano mesmo, há o estupor imagético, nós nos afundamos na nossa imaginação, e o demônio, nesse estupor imagético, ele faz um hipnopsicodrama. Na sociedade nós temos o estupor mimético, e o demônio promove o delírio mimético, promovido a partir dos hipnotizados. Então, aqueles que foram hipnotizados sozinhos, eles começam a ser peças que o demônio movimenta ao redor de outros alvos que não puderam ser hipnotizados sozinhos. Então, digamos que você consegue um número suficiente desses hipnotizados e você controla eles. Aí você forma uma aparente maioria, não precisa ser uma maioria, mas um grupo barulhento que aparente ser uma maioria, e logo há um delírio mimético. Uns fazem porque outros estão fazendo, e estes, uns que fazem, eles estão hipnotizados. Eles estão fazendo por causa de delírios daquele hipnopsicodrama na imaginação. E o demônio, ele pode promover vontades nesses hipnotizados por, digamos, dopamina. Eles vão sentir um prazer imenso em dar o último empurrãozinho naqueles que hesitam. Bebe isso aqui, bebe isso aqui. Usando exemplo de rolê, um grupo tentando fazer um cara que nunca usou cocaína a usar cocaína, eles sentem muito prazer quando conseguem fazer o cara usar cocaína. Porque de onde vem esse prazer? Não é químico, o químico é da cocaína. Eles sentem esse prazer justamente porque eles estão sendo instigados a isso. Então, para aqueles que o diabo não conseguiu hipnotizar, só no indivíduo, ele começa a cercar de hipnotizados para que... E ele não para nesse alvo
que ainda não foi hipnotizado, ele não para com o estupor imagético, ele não para com o hipnopsicodrama, mas ele ajunta os hipnotizados para promover delírio mimético. E uma vez que essa pessoa é capturada no consentimento do que aqueles hipnotizados estavam tentando convencer ele a fazer, ou ele se arrepende e retorna para Deus, ou ele começa a se auto-justificar. E aí ele começa a defender o que ele fez. E aí ele começa a fazer parte do grupo de hipnotizados. E assim se formam malhas miméticas anômalas, ou seja, não surgidas em processo natural de interação entre humanos, mas provocadas artificialmente por hipnotizados. E finalmente consolidadas por delírio mimético. Ou seja, esse prompt do demônio passa a ser auto-justificado nesse processo de assimilação e obtém uma pseudo-moralidade, uma pseudo-intelectualidade do que foi esse delírio. E isso passa por mimese nessa malha. E no caso de uma sociedade tribal, que só teria essa malha mimética, acabaria aí. Mas há ainda a terceira camada, que é a hipnose intelectual. Isso é quando nós temos uma sociedade que já tem sua camada intelectual como sustentáculo abstrato da moralidade de uma gama de malhas sociais, o que é um país, um império. E já que é a terceira camada da sociedade, a primeira é o indivíduo, a segunda é o círculo, né, social, a malha mimética, e a terceira é a viscosidade intelectual que une todos estes. Nessas sociedades, mesmo em suas camadas miméticas que estão sob esse guarda-chuva de intelectualidade, essa intelectualidade, esse código moral abstrato goteja nas condutas onde os que vivem em mimese buscam ao menos um propósito autojustificativo e transcendente de suas ações, para além da necessidade de vontade própria. Ninguém fala, por que você está vivendo assim que eu quero? Isso daí é vontade química bruta. E muitas vezes a pessoa não pode ficar muito tempo nisso, eu quero porque eu quero. Não, ninguém é um bicho. Então a pessoa tem que falar, eu estou vivendo, que é uma pseudo-intelectualidade, né? Porque não é racional isso, mas parece que é. Como que funciona uma hipnose intelectual? Nessa camada o diabo vai precisar de agentes ativos. Como eu disse, eu não vou falar sobre os responsáveis humanos, né? Que fulano tem uma seita, ou que ele é de um grupo secreto, uma agência de inteligência, não vou falar nada disso. Mas enfim, só vou falar um meio discreto pelo qual o diabo pode selecionar agentes ativos que construam essa hipnose intelectual, que é abrindo portas através dos seus hipnotizados, com ele apertando os botãozinhos de prazer e dor. Digamos que o cara escreve um livro, o diabo sabe o que está escrito naquele livro, o diabo pensa, eu posso usar isso aqui. E esse cara que escreveu o livro era um hipnotizado, né? Então ele não escreve exatamente o que o diabo queria que ele escrevesse, igual na Bíblia o Espírito Santo, né, obteve exatamente o que o Espírito Santo queria que fosse escrito na Bíblia. Mas mais ou menos ali, entendeu? A providência do diabo é uma cópia mal feita da providência divina. Então, um hipnotizado do diabo escreve um livro, sai mais ou menos ali o que o diabo mais ou menos queria. E aí, um outro hipnotizado que está na editora vê aquilo e sente um prazer imenso, também provocado pelo diabo. E abre uma porta, assina um contrato, vende milhões de livros. É assim que o diabo ofereceu para Jesus: eu posso lhe dar todos os reinos, porque eles são dados a mim. Como é que ele ofereceu isso que de fato ele podia fazer a pessoa ser rei de todos os países. Agora, como isso ia acontecer? Por várias portas abertas de hipnotizados. Enfim, esse é só um dos jeitos que o diabo poderia ir construindo essa camada intelectual. Mas o que é? A camada não é só um sofismo, não é um monte de falácia. Isso o ser humano faz sozinho. A terceira camada é mudar os significados das palavras de modo que todo um sistema léxico não toque mais na realidade. De modo que, com todo o horizonte da razão submerso em falsidades, tudo se torne maleável à vontade demoníaca, coisa que não ocorre em um sistema léxico que tem a rigidez da verdade. Tal falsidade generalizada inserida nas palavras se torna uma ontologia léxica falsa, ou seja, não é uma ontologia da substância do universo, é uma ontologia léxica fundada nas palavras em si mesmas, uma ontologia nominalista, preenchendo as possibilidades do pensamento dentro desse falso sistema. Então, uma vez que você seja infectado por ele, não importa o quanto você raciocine e delibere, sempre está preso aos falsos axiomas desse sistema. Então todas as suas conclusões, mesmo que logicamente certas dentro desse falso sistema, elas não tocam a realidade, ou seja, são falsas. Eu poderia passar horas falando sobre quais são essas ontologias léxicas falsas que estão rodando no mundo, mas um que demoraria muito, dois que
eu acho que você não suportaria ouvir. Muitos, né? Alguns sim. Mas eu digo que não há só um, mas vários desses sistemas hipnóticos de ontologia léxica rodando há tempos. Vários. Você vai ter que perceber isso sozinho. E além disso, através tanto das malhas miméticas anômalas quanto dos hipnotizados, falsas descobertas e falsos feitos são apresentados de modo que corroborem tais falsidades como realidades incontestáveis, e quem discordar é burro. Só percebe algumas coisas. Se alguém fala uma coisa, todo mundo começa a gritar que você é burro. Se alguém fala que os Anunnakis estão na Lua, ninguém liga, né? Porque a pessoa pode achar um absurdo. Eu acho um absurdo. Mas a pessoa não fica, você é louco, você é burro, você não sei o quê. Entende? Agora, mas nota quais coisas provocam essa reação do nada. Você fala, e você é burro, você não fala nada. Te bloqueia. Isso é o quê? Delírio mimético, tá? Então, essas falsidades são realidades incontestáveis, realidades dogmáticas, travestidas de razão. Então, você nota uma coisa que você diga, uma ontologia aí que você negue, e a pessoa surta como se você tivesse blasfemado em tempos antigos. Aí você percebe a malha de delírio mimético ao redor das falsas ontologias. A segunda camada protegendo a terceira. A primeira, a segunda e a terceira. Porque a segunda camada é composta dos da primeira. E por isso Paulo diz o seguinte, abre aspas, o advento do qual, ou seja, o anticristo, é segundo a operação de Satanás em toda virtude e sinais e prodígios mentirosos, e em toda sedução de iniquidade a eles que perecem. Por isso que não admitiram a caridade da verdade para que fossem feitos salvos. Por isso Deus enviará àqueles operação de erro para que creiam na mentira. E então, agora acabou a frase de São Paulo. Então, subitamente, todo esse sistema ganhará uma cabeça. Um dia, não sei qual. E o sistema todo será posto em toda a sua fúria contra a igreja. Imagina só a desgraça. Bilhões de pessoas hipnotizadas dentro de uma falsa ontologia, quando o diabo apertar o botão de ir contra a igreja. Por isso Santo Agostinho diz na Cidade de Deus, abre aspas, aquela última perseguição que há de vir do anticristo será a mais atroz de todas as perseguições anteriores. Então Satanás será solto, e por meio dele o anticristo atuará com todo o seu poder, de modo admirável, mas mentiroso. E qual a cura da hipnose? Paulo diz, por que as pessoas recebem operação de erro para que creiam na mentira? Porque elas não admitiram a caridade da verdade para que fossem feitos salvos. O que é essa caridade da verdade? São Tomás de Aquino e Cornélio, a Lápide, concordam comentando o mesmo trecho. A caridade da verdade é o amor da verdade evangélica, de modo que, mesmo que o mundo tente te convencer do contrário sobre alguma vírgula do evangelho, você, por amor a Deus, escolha abandonar a opinião do mundo para escolher o evangelho, mesmo que te escarneçam, isolem, persigam, matem. Às vezes o mundo fala, isso daí é ridículo que você acredita, e você dá uma alteradinha no que você acredita da Bíblia ou da doutrina. Se você faz isso, você não admitiu a caridade da verdade, você vai cair na operação de erro. São Gregório deixa bem claro que todo mundo, essa é pesada, 100% das pessoas que estiverem fora do estado de graça, quando surgir aquela última perseguição, todos serão seduzidos. E aí não vai ser mais uma batalha de converter, vai ser uma batalha de sobrevivência. Que Deus te abençoe.